Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadiotto, esse aqui é o canal Steak Cheia. Nesse vídeo vou estar trazendo um conteúdo um pouco diferente, mas é um conteúdo que muita gente me pede por aqui, que é sobre o meu setup. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi gravar uma série de vídeos onde eu vou falar um pouco sobre estrutura para se trabalhar com treino esportivo, com apostas esportivas, enfim, com investimentos em geral, se você trabalha da sua casa, né, se você quer ter uma estrutura aí de escritório, de ambiente para você poder trabalhar. Então eu vou falar um pouco sobre isso nessa série de vídeos, começando pelo meu setup, depois vou mostrar um pouco dos softwares que eu utilizo para trabalhar e também trocar uma ideia com vocês aí sobre o que é necessário e o que é trivial para você começar a trabalhar com investimentos esportivos, beleza? Antes de mostrar meus equipamentos aqui, o meu setup para vocês, eu queria lembrar sempre o seguinte: não é a máquina que faz o profissional, e sim o contrário, tá? Se você tiver a ferramenta na sua mão e não souber utilizar, não tiver treinamento e não tiver capacitação para fazer isso, não vai adiantar nada. Então tem algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês que eu considero mais importantes para poder desempenhar esse trabalho no investimento esportivo, e tem coisas que eu acho que são assim, do gosto de cada um. Se você tem condições e quiser comprar, quiser ter, ou se você quiser utilizar para alguma outra finalidade também, vale a pena deixar claro aqui que nem tudo que eu tenho aqui montado no meu setup é necessário para o treino esportivo. Tem muitas coisas que eu utilizo aqui para produzir conteúdo. Então eu vou mostrar a diferença desses equipamentos para vocês e conversar um pouco sobre o que você gostaria de ter aí de setup, o que você acha que supre a sua necessidade a nível de equipamento, para a gente também trocar uma ideia sobre essa experiência e a usabilidade de setups voltados para o investimento esportivo, beleza? Então, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora lá conhecer um pouco do setup que eu utilizo aqui para trabalhar, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, começando com um overview rápido do setup aqui, depois eu vou mostrar as coisas uma de cada vez, mas antes de mostrar o setup eu preciso mostrar para vocês uma coisa que não é menos importante, tá? É isso aqui, ó. Internet. Vocês precisam ter uma internet boa para poder trabalhar. Essa minha internet aqui é uma internet da Vivo Fibra 600 MB. Ela fica ligada aqui sempre no cabo, direto no meu setup. Ele tem aquele cabinho amarelo que vocês veem saindo ali e ela vai lá para o setup. Então é fundamental que vocês tenham uma internet boa para poder trabalhar, que não dê dor de cabeça, que não fique caindo enquanto vocês estão dentro do mercado, tá? Então essa aqui é a minha internet. Depois tem a minha cadeira, tá? Que não é uma peça fundamental do setup, mas eu tenho que mostrar ela aqui, porque ela é fundamental para que você se sinta bem trabalhando. Ela te oferece uma ergonomia que vai fazer com que você consiga aí trabalhar durante horas aí sem sentir dor nas suas costas, beleza? Então invista numa cadeira bacana. A minha é uma cadeira de escritório comum, ela já está quase na hora de ser trocada, inclusive, mas é uma cadeira que me atende aí ergonomicamente, beleza? Então é um investimento interessante para você fazer se você não tiver ainda uma cadeira boa aí para poder trabalhar. Então, começando a mostrar aqui o setup, eu vou começar pela peça que talvez aqui é a mais importante aqui do setup, que é o meu computador, tá? Esse aqui é um notebook da Dell XPS 13, ele tem um processador Intel i5 de 11ª geração, ele é bem fininho, ó, como vocês conseguem ver. Ele tem 16 GB de memória e 2 TB de HD, certo? Ele tem um HD SSD que ele é bem rápido e tal para inicializar. Ele fica em cima dessa basezinha de metal aí para não aquecer, certo? Se você está começando, se você quer montar um setup, aí eu recomendo que você compre um desktop e não um notebook. Eu preferi adquirir um notebook porque, como eu viajo bastante, ele é bem mais portátil e eu consigo transportar ele e trabalhar quando eu estou viajando, certo? Mas um desktop para nível de fazer upgrades depois e poder ligar vários monitores, poder ligar uma placa de vídeo é sempre mais interessante, tá? Então o fato dele não ter placa de vídeo me atrapalha um pouco, principalmente na questão de edição de conteúdos, mas como ele tem um bom processador, ele dá conta. Um problema que ele tem é que ele tem poucas saídas, né? Ele não tem muitas conexões aqui, vocês podem ver, ó. Ele tem uma desse lado e uma daquele outro lado lá, que são conexões Thunderbolt 3, então eu consigo ligar outros equipamentos nele, né? Tem esse hubzinho cinza que vocês estão vendo embaixo dele aí, que é o que eu uso para ligar a minha câmera, que vai lá em cima do monitor lá, depois eu vou falar um pouco sobre ela, e também para ligar periféricos aqui, coisas USB que eu preciso deixar ligadas,
como esse carregadorzinho sem fio que eu deixo aí, um celular sempre à mão, para eu poder testar funcionalidades de casas de apostas, enfim, para eu poder utilizar aplicativos que funcionam melhor no Android, tá? Então eu sempre tenho um celular aí à mão, beleza? E o outro cabinho que vocês estão vendo, aquela luzinha lá do outro lado, cabinho preto, ele vem aqui para cá para esse DockStation. Esse DockStation aqui também é da Dell e ele me permite que eu ligue vários monitores naquele notebookzinho pequeno ali. Então, se vocês verem, eu vou dar uma aproximada aqui, ó, tem um monte de cabo ligado lá atrás, é onde fica ligado todas as interfaces de áudio e vídeo que eu utilizo aqui, tá? Então é um equipamento fundamental para eu poder ligar tudo que eu preciso aqui. Na frente ali, ele tem também uma saída Thunderbolt, tem uma saída USB, enfim, ele tem a função de multiplicar aí as saídas que o meu notebookzinho ali não oferece, beleza? Falando um pouco sobre os monitores, eu tenho esse par de monitores da LG aqui, são monitores ultra-wide de 27 polegadas, eles ficam nesse stand ali, naqueles pezinhos ali, ficam flutuando, e isso dá um visual muito bacana para o setup, porque não deixa tanto cabo à mostra ali, até tenho que organizar melhor aqueles cabos ali, mas se você quiser colocar tudo lá para trás, fica escondidinho, fica bem bacana, né? Esses monitores aqui, eles são legais porque eles são monitores que têm uma fidelidade de cor muito interessante, então para eu que utilizo para editar vídeo, também é bem interessante ter esses monitores aí. São monitores Full HD, mas que tem uma boa taxa de atualização e tem uma fidelidade de cor muito interessante, certo? Em cima deles, a tela que eu tenho é essa tela da Samsung, é uma TV 4K. Como eu gravo muito vídeo e edito eles em 4K, eu preciso dessa TV para ver o vídeo na qualidade 4K. Ela também é muito importante aqui para o que eu faço, porque quando eu coloco as strings ali, elas ficam todas nessa tela de cima e eu coloco os mercados nos monitores de baixo. Então eu tenho bastante espaço para poder explorar aqui visualmente e abrir várias janelas ao mesmo tempo aqui. Como vocês já devem ter visto, eu acompanho às vezes vários jogos ao mesmo tempo e essa tela que me ajuda a eu ter todas as informações à vista. Beleza? Então, isso que eu tenho de monitor. Como eu falei, eles ficam ligados naquele DockStation ali e funciona muito bem. Se vocês quiserem ligar no notebook normal, provavelmente vocês vão precisar adaptadores para poder ligar mais de um cabo HDMI no mesmo notebook, tá? Então, ele vai fazer mais ou menos o papel desse meu DockStation aqui. Beleza? Depois a gente vai falar um pouco sobre as câmeras. Eu tenho duas. Eu tenho essa aqui que eu utilizo para gravar os vídeos. Ela é uma câmera Canon SL3 é a referência dela, certo? E eu tenho essa outra câmera aqui, que é uma webcam da Logitech C920 Pro. Essa aqui filma em 4K, 60 fps, então ela é a melhor que eu tenho para fazer os vídeos. Às vezes quando eu vou gravar alguma coisa rápida aqui, ou tentar fazer alguma live, ela dá umas travadas, vocês já devem ter visto ela perdendo um pouco o foco quando eu vou gravar. Isso acontece porque ela tem uma regulagem um pouco mais pesada, então ela precisaria de uma placa de vídeo para rodar tudo que ela tem de capacidade quando eu faço as lives. Então, para fazer lives, eu prefiro usar essa câmerazinha aqui, que ela é menor, e ela me dá a possibilidade de eu regular via software algumas funcionalidades dela, que vai ficar bem mais leve na live e não vai ficar uma imagem tão feia assim não. Então, se você está começando, se você quer trabalhar fazendo lives ou se você quer simplesmente ter uma câmera para videoconferências ou coisa assim, enquanto você trabalha, essa aqui é a minha recomendação, tá? Não vale a pena você investir numa câmera que nem aquela ali, que ela é bem mais cara e que vai dar até mais trabalho para configurar e para utilizar ela do que essa câmerazinha aqui, que é uma webcam mesmo, é só plugar e ela sai funcionando. Beleza? O que mais que eu tenho em relação a setup? Duas coisas muito importantes que eu já vou mostrar para vocês, que são teclado e mouse, tá? Isso aqui eu vou dar uma atenção porque são coisas bem importantes no setup. Então, bom, pessoal, esse aqui é o meu teclado, tá? Eu deixei essa câmera assim para poder mostrar melhor para vocês. Esse aqui é o teclado da Logitech, é o MX Keys, é o nome dele. Vocês vão procurar a referência dele no site da Logitech, ele vai ser um dos mais procurados aí. Eu deixo ele em cima dessa basezinha aqui, que ela tem um toque bem bacana assim, então é muito bom de utilizar. Eu acostumei a usar com isso aqui embaixo. Ele é um teclado retroiluminado, como vocês podem ver, então ele tem essa iluminação aqui que faz com que eu consiga trabalhar nele com pouca luz.
quando eu paro de mexer, ele desativa. Se eu aproximo a mão de novo, ele liga de novo. É bem bacana essa funcionalidade aqui. E ele é um teclado sem fio, ele não tem pilha, ele tem uma alimentação aqui, ó, vocês podem ver, é uma alimentação por cabo mini USB, né, USB tipo C, na real. E ele funciona a bateria, então quando acaba a bateria dele eu coloco o cabinho aqui e ele vai carregando. Ele tem algumas funcionalidades interessantes, que é o seguinte: eu consigo utilizar ele ao mesmo tempo em 3 computadores. Como ele tem conexão Bluetooth, eu coloco aqui, ó, eu vou configurando e eu consigo usar ele em 3 computadores ao mesmo tempo. Se eu quiser ir trocando, colocar 2 notebooks aqui para trabalhar, eu não preciso digitar as coisas de um em cada teclado, certo? E ele tem vários botões. Esses botões todos aqui de cima, que eu consigo configurar esses botões aqui para fazer a função que eu quiser dentro de cada aplicativo que eu estiver utilizando. Então é um teclado muito bom, ele é todo de alumínio, a carcaça dele é bem rígido, bem bacana, né? E ele tem a ação da tecla, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ela é bem baixinha, ela é tipo uma tecla de notebook e ela tem tipo um arredondado em cima da tecla que facilita muito na ergonomia. Então esse teclado aqui é uma das coisas mais legais que tem no meu setup e depois que eu comprei ele eu não quis mexer em outro teclado mais, sério, ele é muito bom mesmo, tá? E o que faz o casal com ele, deixa eu até botar ele um pouquinho para cá para vocês poderem ver, é esse mouse aqui, tá? Esse aqui é o mouse MX Master, esse aqui é o MX Master 1, mas já tem o MX Master 2. Também ele é da Logitech, ele faz conjunto com aquele teclado ali. Ele também tem algumas funções aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele também tem algumas funções aqui que você consegue utilizar ele em 3 computadores ao mesmo tempo. E ele faz o seguinte, você consegue dar Ctrl+C no arquivo num computador e dar Ctrl+V no outro computador, que ele vai copiar e colar de um computador para o outro. Ele tem uma memória dentro dele aqui que cria essa área de transferência, tá? Ele também é um mouse sem fio, também é recarregável, então eu plugo aqui o carregador. Quando ele está sem bateria, ele funciona como um mouse com fio normal, mas a bateria dele dura muito tempo. É uma bateria que, sei lá, às vezes eu fico mais de um mês sem botar ele para carregar. E ele tem algumas funções específicas que eu quero mostrar para vocês. Para começar, essa barrinha de rolagem aqui, ó. Estão escutando esse barulho? É uma barrinha de rolagem normal de mouse, só que se eu aperto esse botão aqui, ela destrava. E aí ela fica com uma rolagem infinita. Então, para eu navegar dentro da Ladder ali no mercado, isso aqui solto dá uma agilidade incrível. Então, para eu subir e descer ali nas odds no mercado, ali, isso aqui faz muita diferença para eu conseguir fazer o mais rápido possível, tá? E aqui eu clico, ela trava de novo, beleza? Aí aqui do lado eu tenho mais outros 2 botões. Eu tenho esse scroll aqui, que é um scroll lateral, então esse aqui é scroll para cima e para baixo, e esse aqui é o scroll lateral, vai para um lado e para o outro. Assim como esses 2 botões aqui, que é o para frente e para trás, que eu posso configurar para navegação na internet, ou também posso configurar para alternar entre as ladders que eu estiver trabalhando. Dentro do meu software do Wagger Tool, eu utilizo esses botões aqui para navegar entre as ladders que eu estou trabalhando. Isso aqui é uma funcionalidade muito bacana, porque às vezes você está com muita coisa aberta e você nem sabe direito qual é a que está ativa, onde que você vai clicar direito. Isso aqui ajuda demais a você selecionar uma ou outra, beleza? Esse mouse ainda tem uma outra funcionalidade que é muito especial, que é isso aqui. Aqui do lado tem um botãozinho, quer ver, ó? Ó, vocês conseguem ouvir o clique? Esse botão aqui também, assim como todos os outros, ele é um botão configurável. Então, dependendo do software que você estiver utilizando, você pode configurar esse botão aqui para ele fazer uma ação específica. Por exemplo, no meu software de trade, esse botão aqui dá o cash out no dinheiro que eu tenho dentro da Ladder. Então, se eu estou dentro do mercado, tomei um contra-ataque, preciso fechar rapidão, clicar o mais rápido possível, eu só clico aqui e eu fechei a posição. Eu não preciso ficar buscando um botão na tela para clicar, fazendo o clique aqui. Se eu tiver com a Ladder selecionada, eu já dou cash out no mercado naquele contra-ataque que eu estiver tomando. Demora um pouquinho até pegar o jeito para utilizar ele, mas é uma ferramenta sensacional. A ergonomia desse mouse aqui é muito boa, então ele não dói a mão. Eu tenho a mão grande, com mouses pequenos eu fico bem desconfortável de utilizar. Então esse mouse eu não tenho esse problema. E sério, é um mouse que custa caro, não é uma ferramenta barata, mas ele dura muito, muito, muito tempo. Eu tenho esse mouse aqui há quase 5 anos, ele está igual quando eu comprei ele. Então de mouse e teclado, essa aqui é a minha dupla dinâmica, tá? Então se vocês quiserem investir
em material de produtividade, eu recomendo esse casal aqui, que não vai deixar vocês na mão. Perfeito? Bom, voltando a mostrar o setup aqui, eu quero mostrar alguma coisa que é uma curiosidade só, que é a parte da iluminação, tá? Eu tenho essa lâmpada que fica ligada ali atrás das telas, que ela é uma lâmpadazinha de LED que eu consigo mudar a cor dela, enfim. É bacana porque eu não preciso ficar com todas as lâmpadas acesas aqui para trabalhar, só com essa iluminação já dá conta, e tem mais aquele abajurzinho que aparece nos vídeos que fica atrás de mim quando eu gravo conteúdo, e dá uma iluminação ambiente interessante também. Mas a lâmpada que eu quero mostrar para vocês é aquela lâmpada quadrada ali, ó. Aquela lâmpada lá é uma lâmpada da Elgato, é uma lâmpada Wi-Fi, então ela fica conectada no computador e eu consigo ativar ela por aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Vê que ela ficou ligada lá. Então é uma lâmpada que eu utilizo para gravar vídeos aqui e fica um visual muito bacana, porque eu consigo mexer na cor dela aqui e tal. Ela é bem forte, ela consegue ficar bem, dá uma claridade gigante aqui, ó, no que a gente está fazendo. Então é uma lâmpada que para produção de conteúdo eu utilizo ela também, e é uma lâmpada que, por ela ter uma tecnologia de LED mais difuso, ela não fica incomodando no olho, mesmo que ela fique na sua cara o tempo todo, tá? Então aqui eu consigo controlar ela. Vamos agora para a parte de áudio que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho, para escutar música ambiente, eu tenho aquela caixinha da JBL ali, que eu também ligo no sistema aqui, e quando eu quiser escutar música, alguma coisa assim, eu utilizo ela. Mas eu não uso ela tanto porque eu uso mais esse fone aqui, ó, esse fone que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse fone é um AKG K92, ele é um fone muito utilizado em estúdios de música, porque ele tem uma fidelidade de som muito, muito bacana. Então, cantores e técnicos de áudio utilizam isso aqui para se monitorar, para monitorar o som. Então, ele já está bem velho, vocês podem ver que ele está gasto já, mas ele tem uns 8 ou 10 anos, pelo menos, esse fone aqui. E depois que tu coloca ele na cabeça, você não consegue escutar nada ao redor. Ele isola completamente o ambiente e ele tem, como eu falei para vocês, uma clareza, uma definição de som muito interessante, tá? Ele tá até mais barato hoje em dia do que quando eu comprei ele, mas ele é um fone que não vale a pena o preço se você vai utilizar só para fazer trade e tal. É melhor comprar um fonezinho menor, investir em outras coisas, porque de fato são coisas um pouco caras esses negócios aqui. Eu não sei se eu recomendo para quem está começando a utilizar esse tipo de produto aqui, que ele é mais para quem é mais maluco por áudio, assim como eu curto muito escutar coisas em boa definição. Eu tenho esse fone aqui e eu comprei ele junto com esse microfone aqui, que é o microfone que vocês veem eu utilizando para fazer os vídeos, tá? Esse aqui é o AKG P220, esse aqui é o P120, mas a linha atual desse microfone é o P220. Ele é um microfone condensador, omnidirecional, então ele tem esses botõezinhos aqui. Também é um microfone próprio para estúdio de música, para gravar voz de artista e instrumento musical. Então ele tem uma fidelidade sonora absurda, tanto que quando vocês ouvem a minha voz como vocês estão ouvindo agora, e depois vocês ouvem a minha voz captada nesse microfone aqui, a diferença é absurda. Até para quem não manja muito de áudio, fica muito nítido a diferença de som que esse microfone tem. Então eu gosto muito dele e eu utilizo essa dupla aqui sempre para gravar e para editar vídeos. É esse o material que eu utilizo, e eles vão ligados aqui nessa interfacezinha de áudio que fica aqui embaixo, ó, que é uma interface da Behringer, né, uma interface também de áudio profissional. Ela tem 4 canais. Então, aqui vai ligado o meu microfone, aqui tem 3 canais livres que eu posso ligar o que eu quiser. Às vezes eu ligo guitarra, eu gosto de tocar guitarra também. Se alguém fala comigo, a voz da pessoa eu posso gravar jogando para um desses canais aqui. Eles são todos independentes, eu consigo regular ali, e lá é a saída do fone de ouvido, tá? Então, esse aqui é meu equipamento de áudio que toca toda essa tralha de áudio que vocês viram aí. Bom, pessoal, é isso aí. Esse é o meu setup. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta técnica em relação a cada equipamento que eu falei aqui, é só deixar nos comentários que eu vou te responder aí. Se você quiser me falar também um pouco sobre o seu setup atual, ou sobre o que você deseja incluir no seu setup futuramente aí, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Lembrando sempre, o que vale é o conhecimento,
é o seu aprendizado em relação ao que você está fazendo no mercado. Então, se você tem pouco dinheiro para investir, não sabe ainda onde investir esse primeiro valor que você tem destinado para isso, invista sempre em conhecimento, tente aprender o máximo possível, porque todas essas coisas que eu tenho aqui eu não comprei de uma hora para outra, eu fui adquirindo com o tempo. Então, junto com a sua experiência, junto com o seu aprendizado, também vem essas conquistas aí que a gente vai colocando para se sentir bem trabalhando, para ter aí um ambiente bacana e que a gente curte utilizar no dia a dia, beleza? Lembrando também que vai ter uma parte 2 desse vídeo onde eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que eu utilizo, as aplicações aqui, software que eu utilizo para trade, serviço de stream, muita gente me pede qual eu utilizo. Eu vou fazer aqui um resumo de todas as que tem disponíveis no mercado. Vou falar um pouco também sobre radares que a gente utiliza aí para poder trabalhar acompanhando os jogos. Enfim, a parte 2 está tão bacana ou melhor do que essa parte 1 do setup aqui, beleza? Então, conto com vocês aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aqui nos comentários o que você achou desse setup e ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo que eu vou fazer da série, que é sobre os softwares, beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!